O mundo está numa encruzilhada econômica e tem sido muito difícil cravar o que vai ser do futuro do mercado financeiro, uma vez que o modelo atual está em xeque. O endividamento nunca teve tão grande e novas opções monetárias como o Bitcoin entraram para colocar mais gasolina nesse fogo. Calma, 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 aqui não é o Geoeconomia com o Arthur, não. Aqui é o Cine Quinto mesmo e você não clicou errado. É que o filme de hoje conta a história de um predador econômico que ficou conhecido como o Lobo de Wall Street. No final do século XVIII, Wall Street já era um importante centro financeiro. Foi em 1792 que 24 corretores assinaram o acordo de Bretton Woods, sob uma árvore com esse mesmo nome, estabelecendo as bases para que se tornaria a Bolsa de Valores de Nova York. Desde então, o lugar passou a simbolizar o mercado financeiro dos Estados Unidos e, por extensão, o capitalismo e o setor financeiro global. Agora, parece que esse mundo econômico está prestes a ruir. O que podemos aprender com esse filme dirigido por Martin Scorsese e que recebeu 5 indicações ao Oscar de 2014, entre elas melhor filme, melhor diretor, melhor ator coadjuvante, melhor roteiro adaptado e que mostra em um só tempo o ápice e a decadência desse modelo econômico. Roda a vinheta! Antes de continuar, eu preciso avisar que este programa contém spoilers e se você decidir seguir, é por sua conta e risco, beleza? Bom, vamos para a história primeiro, né, para localizar as pessoas aqui. O Lobo de Wall Street é um filme de 2013, dirigido por Martin Scorsese e baseado na história real de Jordan Belfort, um corretor da bolsa e sua ascensão e queda no mundo financeiro. O filme acompanha Jordan, interpretado por Leonardo DiCaprio, desde os seus primeiros dias como um corretor até a sua rápida ascensão à riqueza e ao poder em Wall Street. A empresa de Belfort, Stratton Oakmont, se torna infame por suas práticas comerciais agressivas e antiéticas, incluindo aí fraude e corrupção. À medida que ele se entrega a um estilo de vida hedonista e cheio de excessos, aliás, cheio mesmo, drogas, também cheio de drogas, e libertinagem, também cheio de libertinagem, o seu império começa a ruir sob o escrutínio da polícia, que fica lá no pé do cara. O Scorsese, eu não sei se vocês concordam, mas eu acredito que sim. Ele é um dos maiores diretores da história de Hollywood, assim, porque ele fez tanta coisa diferente, tanta coisa muito boa. Fez até umas coisas meio mais ou menos, mas quem nunca, né? Ele fez desde filmes desconhecidos como Depois de Horas, que é um filmaço, assistam Depois de Horas, até grandes sucessos como A Ilha do Medo, Hugo Cabret, que é lindíssimo, Cassino, Os Bons Companheiros, que dizem até alguns que é melhor que o Poderoso Chefão em termos de máfia. Ele fez A Última Tentação de Cristo, Taxi Driver e Silêncio, que é belíssimo também. Ele também fez documentários como The Last Waltz, que conta a história do The Band, que eu já falei aqui e é muito bacana. No Direction Home, que conta a história do Bob Dylan. Shine a Light, que é um show também muito bem filmado, obviamente, se tratando de Scorsese. Um show dos Rolling Stones, né? E ele também foi assistente de câmera e ajudou na edição, no começo de carreira, do filme Woodstock, que virou um ícone da cultura pop e aquela coisa, Flower Power, riponga e não sei o que, bem chata, mas o filme é muito bem dirigido e muito bem editado, que ele também ajudou na edição. Uma curiosidade também é que Steven Spielberg, o famoso Steven Spielberg, estava no set numa das cenas lá, a cena do Steve Madden, e ele ajudou a dirigir essa cena, deu várias dicas de enquadramento e não sei o que. Imagina se dá dica pro Scorsese, né? É só um cara como o Spielberg mesmo. O Steve Madden, ele é um famoso designer de calçado que teve o seu nome associado à empresa, né? A Stratton Oakmont, principalmente devido a uma questão de fraude relacionada a uma oferta pública inicial, que eles chamam de IPO. Essa oferta de ações ele até explica um pouco no filme, mas no meio ele fala assim, se dane, vocês não vão entender mesmo. E é meio, tudo nessa história é meio complicado para quem não manja da parte financeira, mas não importa, né? Porque a colaboração desse cara com a empresa, desse Steve Madden aí, o que a gente precisa entender é que ela foi o estopim para que a polícia realmente tivesse uma prova cabal para começar a perseguir, não, né? Porque os caras realmente fizeram um monte de bobagem. Começar a ter provas para prender os fulanos lá, o Jordan e o amigo dele, que é um figuraça. É muito engraçado, é uma das
personagens mais interessantes do filme. Bom, durante esse processo do Madden, teve uma colaboração entre ele e a Stratton Oakmont para inflacionar artificialmente os preços das ações e garantir que a venda fosse bem sucedida, que era uma prática muito comum de manipulação de mercado na época, né? Em 2001, Madden foi acusado e condenado por fraude e acabou cumprindo pena de 31 meses de prisão federal. O caso trouxe à tona a extensão das práticas fraudulentas no mercado financeiro durante esse período, ou seja, era muito comum, especialmente aquelas associadas à empresa Stratton Oakmont. Bom, o filme ele tem que ser visto sob uma lente de sátira e ironia, né? Normalmente isso é um perigo nos dias de hoje, porque inclusive aconteceu mesmo de o cara virar um ídolo, as pessoas terem ele como um modelo, só que não é, o cara é um bosta, a vida dele é uma merda. No mundo de hoje é uma linguagem até perigosa, porque as pessoas entendem pouco a ironia. Não estou dizendo que não tem que falar, tá? As pessoas é que tem que entender essa porra. Mas as pessoas veem ele como modelo e Scorsese mostra claramente que não é um modelo. Apesar de as consequências que ele sofre não terem sido muito mostradas, até que tudo bem nesse caso, porque é uma comédia, né? Também não vai aprofundar muito como ele se sentiu com isso. E no final ele meio que se deu bem, né? Porque ele foi preso, ficou um tempo lá, mas continuou, tá rico, a grana que ele roubou ele devolveu uma parte ali, mas um negócio meio, mais ou menos assim. Então mostra meio que, ó, o cara se deu bem, entre aspas, né? Sem falar a parte que você olha, mesmo quando ele estava no auge, ele tem uma infelicidade ali monstruosa, que você percebe, qualquer pessoa minimamente sensível percebe que o cara realmente tem uma vida, apesar de exuberante, muito infeliz. Então, em tempos normais de pressão e temperatura, isso não seria nem mencionado aqui, essa história de que é uma ironia e não sei o quê, porque as pessoas saberiam. Mas a prova de que muita gente não entendeu o filme é que ele foi criticado por ter colocado, por exemplo, poucos atores negros como atores principais. E os caras nem percebem que isso é um elogio à negritude, sei lá, se é que podemos falar isso. Porque só tem filha da puta nesse filme, só tem cara escroto, horrível. A única exceção talvez seja o policial, mas a gente nem sabe muito bem como é que ele é. Mas, assim, é quase um elogio só aos negros só ter brancos. Ó. É um tributo aos maus valores esse filme. O que, por ser uma ironia, não é uma coisa ruim em si, né? As pessoas é que precisam aprender a ler. Eu acho que a impressão que eu tive é que ele conta uma história muito parecida com o sonho americano, né? E esse talvez seja o lado vicioso do sonho americano, do American Dream, né? A gente falou aqui da história do J.D. Vance, que hoje é candidato a vice-presidente junto com o Trump, e a história dele é justamente o sonho americano. Ele veio de um lugar complicado, e aí ele teve que passar por várias dificuldades para chegar onde ele chegou. Nesse caso aqui, é meio parecido. O cara chegou do nada também, ele não era rico nem nada, pelo menos o que aparece no filme, né? Ele é um cara de classe média, só que assim, o que ele quer da vida dele é ficar rico. É o único objetivo da vida dele. Inclusive, ele diz que é baseado numa história real, eu acho que eu falei isso aqui, mas eu não falei. O próprio Jordan, ele diz que se inspirou no filme Wall Street, de 1987, que é um filmaço, eu vi há muito tempo, não sei como é que eu veria hoje, se eu repensaria esse filme, mas é um filme que também conta essas histórias de Wall Street, essas loucuras e como o pessoal lida com essa quantidade enorme de dinheiro que eles ganham ali, nem sempre de um jeito valoroso, vamos dizer assim, virtuoso. E aí o valor mesmo ali é o dinheiro. E é engraçado porque o dinheiro como valor em si é um absurdo. Se você pensar bem, na verdade o que você quer é o que você troca pelo dinheiro, né? Mas ali a impressão que dá, e você vê pelo que o cara quer, é que ele quer a grana em si. Óbvio que ele gasta, né? Ele não tem esse apego ao papel, ele busca realmente o que o dinheiro traz. Mas isso não quer dizer que a adrenalina do cara não seja essa coisa de ganhar mesmo, ganhar. Tanto é que quando ele tinha dinheiro para comprar tudo que ele podia e muito mais, ele continuou indo atrás dessa adrenalina, dessa emoção de, pô, ganhei, sou um vencedor. Então é o lado ruim do winner, né, americano. Todo valor você pode usar
pro bem ou pro mal. Não sei se a palavra valor é essa mesmo, mas quando você chega aqui no Brasil, o jeitinho brasileiro, a gente fala várias vezes, né? Ah, o jeitinho brasileiro tem o seu lado bom, que é assim, pô, você não levar tudo tão pesado, não levar as coisas tão a sério. Se você vê que o cara tá bem intencionado ali do outro lado, você não vai fazer a burocracia funcionar exatamente como ela deve ser, porque você fala, pô, vou ajudar esse cara aqui. Agora, o lado ruim do jeitinho brasileiro, né, é aquela coisa que nem precisa explicar, né? Tudo que a gente vê aí todo dia que enche o nosso saco. Então, toda a nação tem essa coisa dos valores que você pode perseguir que são bons e são ruins, até as mais malucas por aí. Toda a cultura tem um pouco isso. Só que isso não quer dizer que os valores sejam relativos. Existe o bem e existe o mal. O que você vai fazer com aquele costume nacional, né, ou com aquelas bandeiras, vamos dizer assim, é o que vai fazer a diferença. Então, o sonho americano, que é o self-made man, o cara que se faz sozinho, vem de baixo e sobe, é um negócio que por si só, aparentemente é legal. Agora, um cara como esse, um cara que é ruim, ele em si, uma pessoa ruim, ele vai usar isso de uma forma horrível. E é o que tem acontecido com o pensamento liberal. A gente tem criticado aqui essa história do liberalismo, porque há muitos anos a gente critica o comunismo e é óbvio que o comunismo é horrível e o socialismo não tem como defender aquilo. Só que a gente precisa de uma coisa diferente desse liberalismo absoluto, que diz que o mercado vai controlar tudo, porque como podemos ver nesse filme, e como a gente vê nas big techs, e como a gente vê com os globalistas, o mercado sozinho também não traz o bem, não traz o bem em si. Então inclusive eu estou preparando aqui um vídeo sobre a história da Boeing, muito legal, e que fala um pouco disso também, né? Desse problema de você buscar só o lucro, só o dinheiro, sem pensar na moral, né? Nas questões morais. Por exemplo, ali o Jordan ele quer vender as coisas independente se o cliente dele vai se dar bem ou não. Ele quer que o cara dê o dinheiro pra ele. Ele até fala no meio, cinicamente do filme, ele fala assim, não, inclusive eu vou gastar muito melhor o dinheiro que eles. Esse pessoal não tem bom gosto, eles vão gastar com bobagem. Pelo menos eu tô gastando com alguma coisa, né, decente e tal. Então, esse tipo mesmo de coisa que você fala assim, bom, se você pensar na questão absolutamente liberal, ele não está errado, porque ele está fazendo assim, bom, eu vou buscar o egoísmo, né? Aquela coisa Ayn Rand, vou buscar ser egoísta e que se dane os outros, que isso vai ser um bem geral, nunca vai ser, um vício nunca vai ser um bem geral, não tem como você transformar isso numa coisa boa, a não ser que você faça o bem. E aí já não é mais um vício. Começa o filme, a primeira cena, a famosa primeira cena, começa com a propaganda da própria empresa, né? E é uma propaganda que tem um leão no meio. E é engraçado como eu acabei de falar sobre o sonho americano, o leão é um símbolo cristão, por exemplo, que é o próprio Jesus. Ele simboliza o leão de Judá, né? A gente chama. Só que é isso, né? Quando você pega... É bem a coisa satânica. E a sátira tem um pouco disso, né? De você inverter o que é bom e colocar, né, como uma coisa ruim e vice-versa. Então o leão, ele tá representando aí como uma coisa de força e de coisa, mas não tem nada da bondade de Cristo, né? Então, muito interessante ele começar com a propaganda, e na propaganda mostra isso. Nossa, olha só como eu sou, né, a realeza da coisa, como eu estou no topo do mundo, nossa empresa é demais, você pode confiar. E aí começa com o DiCaprio, né, que faz o papel do Jordan, como um cara assim, olha só como minha vida é maravilhosa. Só que ele vai descrevendo a vida como se ele fosse um campeão. Ele fala, tô aqui, minha casa, melhor casa de milhões, maior propriedade privada, mais cara dos Estados Unidos, é uma casa enorme. Eu tenho uma mulher linda, que é a Margot Robin, que é linda mesmo, e ele tem todo o dinheiro do mundo. Só que ele vai descrevendo também, uma das primeiras cenas, ele dirigindo o carro e uma moça fazendo um bola-gato lá, um negócio meio... Você já toma aquele choque e fala assim, nossa, o negócio é tudo assim, subversivo, tanto faz. Ele nem tá ligando muito para aquilo, nem tá tendo tanto prazer, porque ele tá tão acostumado aos luxos e às coisas, para ele, tanto faz. Isso é uma coisa muito boa em filmes, e o Scorsese é rei nessa coisa. O cara tá dizendo exatamente o oposto do que ele tá mostrando. Então ele tá falando que a vida dele é ótima, que ele é maravilhoso, só que no discurso mesmo ele já começa a falar, eu tomo um remédio pra acordar, outro pra dormir, uma droga pra ficar doidão, outra droga pra ficar mais pé no chão, e não sei o que, e vai falando, cara, óbvio que uma pessoa desavisada, uma pessoa que não viveu as merdas de você pegar um vício, de ter uma coisa que você vai só pela questão material e depois tomar um tombo
vê que isso aí não é nada, olha aquilo, uma pessoa mais imatura, olha aquilo, que é o que aconteceu muito, como um, puta, é essa vida que eu quero ter, né? O cara se diverte, mas se você olha, é tão óbvio o que tá mostrado ali, que as pessoas estão realmente muito loucas por não perceberem o quanto é ruim a vida dele, o quanto ele tá mostrando que a vida dele é péssima, apesar do discurso, ele tá falando, não, ó, estou no topo do mundo. Eu acho que eu errei de filme, mas tudo bem, é que o DiCaprio fala. Então o mundo dele é assim, ele tem uma mulher bonita, quase perfeita, ele tem uma casa enorme, ele tem carros incríveis, ele pode fazer o que ele quiser. Porra, é legal até. Não, brincadeira. Mas você olha, sem sacanagem, você olha que é isso, é droga, sexo, tudo sem sentido, menor sentido. Não tem uma pessoa que ele possa chamar realmente de amigo. Tem aquele coleguismo dos caras que, um meio que vai cobertando o outro, que inclusive ele até, meio que perto do fim, ele faz isso mesmo, de um jeito legal. Mas, no final, ninguém tá nem aí. Todo mundo trata o outro como um objeto completamente descartáveis. E isso é o que dá graça ao filme. Deveria dar graça. Você não pode... A ideia não é você admirar isso, é você rir, falar, meu, olha o absurdo disso. Porque chega a níveis estratosféricos. Tem cenas sensacionais, eles jogando anões no meio do escritório, como tiro ao alvo, e o anão é o tiro, sei lá, como é que eu vou chamar isso? Uma mulher ganha $10 mil pra cortar o cabelo careca, e você vê a humilhação, assim, na cara dela, você vê todo aquele clima. Mas nada é dito, tudo isso é só mostrado, e se você não tem um olhar, né, pra isso, você vai perder a graça do filme, que é justamente essa. E ele tem frases, assim, muito sensacionais, que ele fala, o dinheiro te faz uma pessoa melhor, é de um cinismo enorme, mas é capaz, eu acho que ele acredita mesmo nisso. É um cara, ele é até meio, não sei se esse cara, a gente pode dizer que é um psicopata, mas com certeza ele é um ególatra, um cara que tem algum problema aí de não ter uma compaixão com o próximo, né? Mas ele diz, o dinheiro te faz uma pessoa melhor, porque veja só, eu tô aqui, se eu não tivesse dinheiro, eu não estaria ajudando as pessoas que eu compro as coisas dele, não sei o quê. Essas desculpinhas que todo canalha se dá pra si mesmo, né? Ninguém acha que é um grande filho da puta. Bom, no dia que ele começa a trabalhar em Wall Street é o dia que acontece a Black Monday. Black Monday foi a maior queda da história da Bolsa desde 1929, que foi também a Grande Depressão Americana. Então você imagina que no dia que ele entrou, ele já trabalhava como estagiário, mas no dia que ele foi efetivado mesmo acontece esse Black Monday. Isso aparece no filme, eu fui checar e realmente aconteceu isso mesmo. Então o cara entra com aquela sede de ganhar dinheiro que ele tinha desde moleque e de repente no dia seguinte acontece o pior desastre financeiro da história até aquele momento. E aí o cara, tem que voltar a comer capim e trabalhar lá, mas ele não se deixa abalar e logo já descobre um jeito de ganhar dinheiro fácil e vira uma das maiores corretoras de Wall Street. Bom, e aí nesse primeiro dia, então, a gente também conhece, um pouquinho antes a gente conhece o Mark Hanna, que foi o seu primeiro chefe, que é feito pelo Matthew McCormick, que é também um puta ator. E, inclusive, ele faz aquela cena famosa, virou até meme, que ele faz... Essa cena dizem que era o próprio Matthew se preparando pra cena, né? E aí os caras acharam, isso aí é muito legal, faz isso na cena. Virou parte da cena, virou parte da história do filme no futuro e quase que deu tom pro filme, segundo o próprio Martin Scorsese e o Leonardo DiCaprio. Mas esse cara, ele faz o papel de um babacão, assim. Ele fala, não, isso que a gente faz aqui é tudo uma farsa. Não, você acha que a gente sabe quando vai subir, quando vai descer bolsa? A gente meio que dá uma chutada aí, mas todo mundo acredita na gente. Aí ele pergunta pra ele, você se masturba? Porque você precisa se masturbar pelo menos 2 vezes por dia pra relaxar, porque aqui é muita tensão e tal. Então são valores, assim, aqueles valores mais baixos, né, E essa coisa de limitar meio que um primata tem um pouco a ver com isso, eu acho. Não sei se foi proposital, mas é isso. É um bando de primata. O cara quer a vontade deles, o que leva eles pra frente é querer mais dinheiro, querer mais sexo, querer mais sentidos bem rasos e só. Não tem mais nada, não tem uma relação ali que seja minimamente profunda. E aí você vê na fala dele
também claramente que ele é ainda tem aquele ar meio de profundidade, assim, né? Mas ele é claramente um idiota. O foda é ter pessoa que leva isso a sério. Não, e tem mesmo. Bom, a empresa dele cresce, ele larga a primeira esposa dele, um clássico também, que a gente vê por aí sempre, que sempre teve do lado dele desde o começo, mas também não era alguém assim, que, pô, se apaixonou por um cara como ele, né? E ele troca por uma esposa troféu, e que, obviamente, quando ele perde tudo, a esposa troféu cai fora também, porque ninguém lá é muito flor que se cheira. Ele tratou ela, as mulheres todas, como objeto, e foi tratado como objeto. Nada mais justo, né? Tem uma cena, inclusive, que mostra bem essa coisa, como o vício funciona. Ele tá já casado com a Margot Robbie, que eu não lembro o nome dela, acho que é... Mulher. Mulher. Ele ainda tá com a mulher dele, que é a Margot Robbie, que faz papel de Naomi, né? Naomi é o nome da mulher. Ele até batiza, eu acho que o iate dele de Naomi, dá de presente pra ela. Aquela coisa bem, né? Só que assim, mesmo assim, estando com essa mulher linda e não sei o quê, o cara vai buscar outras coisas, porque o vício funciona assim, você sempre vai querer mais, sempre mais, sempre mais. Mostra meio como o vício da pornografia funciona, porque ela acaba levando as pessoas a buscarem sempre o mais estranho até virar um negócio assim, um cavalo com 3 mulheres e um homem, enfim, aquelas loucuras que a gente vai vendo, porque o cara quer sempre aquela sensação da primeira vez, a primeira vez que ele sentiu aquilo, então ele vai sempre buscar um pouquinho mais, um pouquinho mais, um pouquinho mais. Então tem uma cena que mostra isso muito bem, que é ele já casado com essa segunda mulher, que ele tecnicamente se apaixona, mas, né, e ele tá sendo enrabado por uma outra mulher, porque ele vai buscar um pouco mais violento justamente por isso, porque ele vai buscar sempre mais, é o vício, a dopamina, o cara viciado em tudo isso. Essa cena mostra bem isso, o cara já tinha tudo, ele vai buscar uma coisa mais, e é sempre um passo além pro vício e pra coisa ruim, né? Não é à toa que a cada vez mais a gente tá vendo esses comportamentos sexuais mais, né, mais diferentes, vamos dizer assim, para ser politicamente correto. E aí você também leva as pessoas a ficarem mais infelizes, porque não é lá que está a felicidade, né? Aliás, esse filme mostra exatamente isso, não é em nada disso que está a felicidade. Aí ele só não termina o filme mostrando isso claramente, porque como bom diretor, ele quer que você chegue a essa conclusão sozinho, né? Aliás, essa história de que o vício vai levando você a piorar, desde Sócrates a gente já sabe, né? Não sei por que as pessoas não aprendem, porque já era pra gente ter aprendido isso como sociedade, né? Mas parece que a gente está cada vez desaprendendo mais. Aliás, justamente porque estamos esquecendo essas coisas, né, que a gente tinha lá atrás. Ele diz literalmente no filme que não há nobreza na pobreza, né, que é uma antítese cristã, porque Cristo fala da pobreza de espírito. E nesse caso ele está falando também da nobreza de espírito na cabeça dele, que é justamente você, não, eu consigo tudo, eu por mim próprio eu sozinho vou conseguir tudo, porque eu vou ter dinheiro, e aí realmente o cara consegue, acha que ele é o cara, né, quando vai lá e você não é nada, né, na verdade, quanto mais humildade, mais pobreza, é o que os cristãos pregam, né, é a humildade, é a antítese do que aquele cara faz. E a gente vê que o resultado disso realmente é ponto para nós, né, para os cristãos, porque a gente vê que a vida do cara que segue mais ou menos isso, o que o Jordan falou, não é uma vida muito feliz. E a vida do cristão também não é feliz, porque a felicidade aqui é muito difícil, mas é um pouco mais voltada para alguma coisa maior, né? E de certa forma dá uma alegria, sim, uma alegria aqui do coração, uma calma e uma paz, né, que as pessoas envolvidas naquela loucura do Jordan não têm. É claro isso. E a gente acaba vendo até a transformação física do personagem, justamente quando ele fala essa frase, ele vai virando demoníaco, assim, a cara dele, tem uma... Bom, outro ponto interessante desse filme é a Suíça, né? Aquele antro de hipocrisia que é a Suíça, é bem mostrado nesse filme. O banqueiro que é cúmplice dele, de crimes, né? Não é coincidência que a sede da ONU fica em Genebra, porque é de lá que eles querem controlar a sua vida, né? Tomar sua grana através de leis ambientais e coisas assim, diminuir a população, que eles acham que isso é tudo um bando de deplorável. Então, ali o banqueiro, ele pensa assim, não, você é rico, você é dos nossos, vem aqui, não precisa seguir lei, essas coisas é bobagem, vem aqui que a gente... É típico da Suíça, cumplicidade nesse tipo de crime financeiro, vem de longe,
até tem coisas que envolvem o bigodinho lá, então a gente sabe que a Suíça nunca foi muito flor que se cheire nesse assunto, e o filme mostra bem isso. Aliás, o banqueiro suíço também foi das grandes chaves para conseguirem prender o Jordan quando ele foi descoberto lá, né, quando a polícia estava no pé dele. Bom, perto do final do filme, o Jordan aparece rastejando para pegar um carro caríssimo. Isso é muito simbólico, né? Você vê o cara foi pro fundo do poço mesmo, rastejando para chegar no carro. E aí na cabeça dele, nossa, ele chegou em casa tranquilo, foi devagarinho e tal. Isso é muito também simbólico de como é a vida desses caras. Eles têm uma vida que na cabeça deles é ótima. Nossa, isso aqui eu sou feliz demais, eu tenho todas as mulheres que eu quero, não sei o quê. Mas aí quando você corta pra realidade, o carro dele tá todo cagado, ele foi pra casa quebrando tudo, destruindo tudo. E é mais ou menos, eu acho que uma metáfora a essa história mesmo. O cara rasteja pra chegar no carro, que ele passa por cima de qualquer coisa moral, rouba dos outros, ou pelo menos engana bastante os outros para conseguir o dinheiro. E aí, quando ele chega lá, ele acha que tá no auge da vida dele, mas no fundo ele tá só fazendo cagada e espiritualmente ele tá que nem o carro, lá todo batido, todo arrebentado. Tem um momento logo depois disso que é uma tempestade, e tempestade normalmente em filme significa um momento de reflexão, um momento que você vai ter que mudar alguma coisa na sua vida, porque, né, é que nem quando acontece um acidente grave e você sobrevive. É meio que, ufa, vamos ver o que eu faço com a minha vida. Talvez eu esteja errado. Mas ele não se arrepende. E até hoje, dizem as pessoas, os policiais lá, eles não acreditam que ele mudou muito, porque ele diz que mudou, né, no final do filme, ele começa a dar palestra sobre vendas, mas parece que é meio da boca pra fora, ele tá fazendo, o filme rendeu bastante pra ele, então ele se deu bem, então tá tudo certo. Então ali não tem o arrependimento, e isso também mostra muito dessa cultura que a gente tá vivendo, né, de, tudo pode, eu não preciso me arrepender de nada, sabe aquela história de sempre, eu me arrependo do que eu não fiz, não do que eu fiz, né, tipo, aquele papinho bem safado. E é meio esse espírito do tempo mesmo que esse cara tem. Só que a gente vai ver, bom, nessa vida ele não se deu tão mal, apesar de que eu acho que ele não é um cara feliz, mas não se deu tão mal. Agora a gente vai ver depois também, né? Pra gente não acaba aqui. Então, o negócio pode ser mais complicado. Bom, aí o Belfort, eu tô chamando ele de Jordan, mas é o Belfort, que é a mesma pessoa. Apesar de, na história real, ele ter feito com outra pessoa, vão reclamar que eu tô mexendo no óculos, hoje o óculos tá chato. Apesar dele ter feito isso com outra pessoa, no filme aparece que ele foi leal com um amigo dele quando ele tinha que usar umas escutas, ele senta perto do amigo e manda um bilhetinho pra ele, seguinte, eu tô grampeado, não fala nada que te incrimine. Ele realmente fez isso na vida real. Só que com outra pessoa, não foi com esse cara que foi sócio dele. E realmente a polícia achou esse bilhete e até hoje ele não sabe como. E foi o que fez ele ser preso definitivamente, pelo menos é o que parece. Logo depois, quando ele começa a decair, obviamente a mulher troféu, e ele já tem filhos com ela e tal, a mulher troféu realmente desiste do cara, que é o óbvio que ia acontecer, né? Apesar de que ela aguentou bastante coisa, o cara era um a questão das drogas, dizem até que no filme tá um pouco subrepresentado, que o cara era muito doido mesmo, tanto ele quanto o amigo dele lá, que o negócio era bizarro. E ela pede o divórcio e o cara faz uma cena da criança, que é uma das cenas mais dramáticas do filme, mais difíceis de ver, e a própria Margot Robbie fala que eles cortaram boa parte, porque ali era realmente barra pesadíssima, e você fica vendo aquela criança passar por isso. Enfim, são consequências, né, de uma vida dessa, como a dele. E aí tem uma cena dele indo em cana e do policial. O policial aparece até pouco, mas essa cena do policial é emblemática também. Ele tá indo pra prisão todo ferrado, com aquela cara de quem acabou de ter uma ressaca monstra, ressaca moral, ressaca de drogas, ressaca tudo. E o cara voltando, o policial voltando de metrô com a cara serena, consciência tranquila de missão cumprida. Isso é interessante, é um detalhezinho do filme, mas que às vezes passa batido. Bom, e acaba, ele vai preso e depois de cumprir um tempo de prisão, ele vai solto, fica dando palestra e aparentemente ele muda um pouco e baixa a bola, mas continua aí trabalhando e a vida segue. Sem a esposa, mas vida segue, depois ele casou de novo. Mas o que é fato e o que é ficção? Como eu disse, o primeiro dia da Black Monday lá, o primeiro dia de trabalho dele é real, realmente aconteceu. As festas absurdas, e que são das cenas mais divertidas do filme, alguns dizem que
Isso não era tão liberado como aparece no filme, mas as festas eram barra pesadíssima. Tinha mesmo as baixarias que aparecem ali. Então, e é engraçado, né? Porque a gente dá risada. Realmente é uma figura, o cara. É divertido você ver. Por isso que é importante a gente ter uma base moral em casa ou pela igreja, porque senão aquilo ali meio que seduz mesmo, é aquela coisa, né? Mesmo com as ressacas e tudo, você acha engraçado. Assim. As drogas, essa droga realmente, a metaqualona, que é em português, Quaaludes, sei lá, é umas pílulazinhas que eram pílula para insônia e que os caras tomam para ficar doidão. E enquanto uma pessoa normal toma uma e fica muito doido, dizem que ele tomava de 3 a 5 dessas pra ficar doidão. Tanto que tem a cena que eu acho o ponto alto do filme, que eu já vou chegar lá. Outra cena real é a cena do peixe, que o cara pega o peixinho dourado do cara que trabalha lá com ele fica bravo por algum motivo, pega o peixinho dourado e come o peixinho dourado de estimação do cara na frente dele. Dizem que no filme o peixinho não se machucou, tá? Podem ficar tranquilos. Tem a cena também do corte do cabelo da mulher que vendeu ficar careca por $10 mil. Essa cena é real. Uma cena também que começa o filme, que é sensacional, que é ele pousando o helicóptero. Ele mesmo dirigindo o helicóptero, pede pro piloto pra pousar, e o piloto deixa, só que ele tá doidaço, e ele destrói o helicóptero tentando pousar. Por sorte, não morreram ali. E ele fica com na cena ele tá com o olho fechado, assim, e outro aberto, porque na vida real o piloto falou, cara, fecha pelo menos um olho, porque você tá vendo tudo dobrado, porque você tá doido, né? Aí isso vai te ajudar. Então olha o nível que era o negócio. O banqueiro suíço também é real, é um personagem real. A tempestade realmente aconteceu também. A tempestade, ele tava no iate dele, teve uma tempestade enorme. E a cena que eu achei que não é possível que fosse verdade, mas a cena que ele vai de carro pro lugar e volta com o carro destruído depois de encher a cara dessa droga aí, aconteceu e dizem que foi muito parecida com o que aconteceu mesmo. Especialmente a briga dos dois na casa dele, que é o ponto alto do filme, a coisa mais engraçada do filme, tragicômica, né? Que é os dois brigando completamente loucos, eles não conseguiam nem falar direito e tentavam brigar um com o outro. Muito bom. E uma curiosidade final é que só ele se auto-intitulava Lobo de Wall Street. Na verdade, não saiu no jornal, no filme sai no jornal, o Lobo de Wall Street. Mas não, ele mesmo se auto-intitulava o Lobo de Wall Street e acabou virando o nome do filme e ele acabou sendo reconhecido mesmo como Lobo de Wall Street. A gente está vivendo um mundo econômico que ninguém sabe o que vai acontecer, na verdade. Essa é a verdade verdadeira. Ninguém sabe direito o que pode acontecer. Estamos numa encruzilhada. De qualquer jeito vai ter tempestade aí. Né? Vocês podem assistir o Geoeconomia, que vocês vão entender melhor, que é aqui nos canais do Quinto Elemento. Procura lá todos os vídeos do Arthur falando sobre geoeconomia. Esse mundo econômico, ele teve o seu auge, o seu pico nos anos 80, 90, que é essa coisa bolsa de valores, não sei o quê, e foi justamente onde se passa esse filme. E também foi a queda dessas coisas, porque o dinheiro acabou virando nada, né? Ele até mostra isso. Tem outros filmes que falam sobre isso, né? O Grande Golpe, se eu não me engano, acho que esse é o nome. A Grande Aposta, boa. Que fala da crise de 2008, a imobiliária nos Estados Unidos. Então, o mundo está começando a perceber que esse modelo não funciona. Ele é dolarizado, completamente voltado para o dólar, que está voltado para a questão da dívida. Então, antigamente tinha o lastro ouro, que pelo menos você tinha assim, mais ou menos, esse montante de dinheiro vale tanto de ouro. Hoje a coisa já se virou outra coisa. Eu nem vou tentar explicar aqui, não vou tentar explicar, porque eu não entendo tanto desse assunto, mas com certeza a gente sabe que está num momento de virada. O Bitcoin também veio para botar fogo, todas as criptomoedas. Então, esse filme, ele é meio que o retrato que a gente vai ter, sei lá, quando a gente vê um filme sobre a Revolução Francesa, aí tem lá os reis. Esse filme é mais ou menos o retrato da nossa época, junto com outro filme chamado Wall Street, que eu falei. Dessa época, não. Dessa faceta da nossa época, vamos dizer, porque tem muito mais do que isso na nossa vida. E também foi essa ganância, vamos dizer assim, que fez com que o Ocidente acabasse onde a gente está, num momento também de crise, porque a gente vai buscando só o material, aí a gente está falando de dinheiro, mas a gente pode falar sobre
todos os aspectos da vida, quando você para alguém na rua e fala, o que o governo tem que te dar? Liberdade para eu viver como eu quiser. E essa liberdade está levando a isso que a gente está vendo. Eu também gosto muito de liberdade, tá? Sou artista, gosto que as pessoas possam... Não estou falando mal da liberdade, só que ela como um valor absoluto não está funcionando. Assim como o Estado grande como valor absoluto também não funciona. A gente vai precisar pensar em alguma outra saída aí, porque não está rolando. E na questão econômica, mais ainda, né? Como eu disse, não vou ousar falar sobre isso. Então, esse filme pode ensinar pra gente, cara, de um jeito exagerado, que é uma sátira, ele pode mostrar pra gente, se você for buscar só isso aí, não vai dar certo na sua vida, e pode ser até uma metáfora ao que é os Estados Unidos mesmo, que acabou como sistema, como sociedade, buscando só isso aí, buscando só o conforto econômico e esquecendo o espiritual, o transcendente, e aí vira aquela coisa que só o que é comprovado cientificamente é o que vale. As coisas que são intuitivas ou que a gente sabe que são, mas não consegue provar como Descartes, né, cartesianamente, não valem. Então a gente está começando, esse rumo está começando a mudar mesmo. A gente vê o mundo também em convulsão. Então vamos ver o que dá, né? Aparentemente estamos no meio da tempestade. Vamos ver como que a gente sai do outro lado. Espero que saiamos bem, se a gente buscar sempre também acreditar e confiar, né? Vocês que não são ateus, acreditar em Deus. E mesmo quem é ateu, acreditar que fazer o bem vai ser o melhor para todo mundo. É mais do que essa coisa egoísta Ayn Rand. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. E agora vamos aos nossos... Você sabia? Tinha mais coisa aqui, mas... já tá bom. Você sabia que os atores cheiravam vitamina B triturada para cenas que envolviam cocaína? E que o John Hill, que é o ator coadjuvante, eu falei pouco dele, mas vale a pena ver o filme, o cara tá arrebentando. Ele alegou que ficou doente depois de inalar tanta vitamina B que teve que ser hospitalizado por overdose de vitamina B. E o Martin Scorsese precisava de uma tomada também, de um sinal piscante de apertem os cintos e tal, e para uma cena do avião, e ele não queria perder tempo nem dinheiro montando toda a coisa lá. Aí um cara que é um supervisor de efeito fez um vídeo com o celular mostrando no iPhone, né, mostrando aquele negócio de apertar o cinto no voo, e a imagem que ele usou foi essa do celular. E aí foi a primeira vez que Scorsese incorporou uma filmagem tirada de um telefone. Olha só que interessante. E isso virou... né? Não virou nada, tanto faz também, né? A cena você nem percebe. Enfim, é isso aí. Muito bem, esse foi mais um Cine Quinto. Eu espero vocês semana que vem. Não deixem de assistir nossos outros programas. Temos o Notícias de Quinta na sexta-feira. Temos na quinta-feira... O que a gente tem na quinta? Peraí. Vamos voltar tudo. Temos o nosso programa Carro-Chefe, que é o programa Quinto Elemento, todos os domingos, perto do meio-dia. Na segunda-feira, o Filosofia e Cultura, com o Joel Gracioso. Sensacional, quem quer saber um pouco mais de um assunto um pouco mais profundo, que sem essas coisas do dia a dia, blá blá. Filosofia e Cultura é um programaço. Terça-feira temos nós aqui no Cine Quinto. Quarta-feira temos Trocando as Bolas, o programa novo sobre esportes com Luigi Marnoto e Carlos de Freitas. Temos também o Puxando o Fio na sexta-feira a cada 15 dias, que sou eu ou o Lucas, junto com o Kim Paim e o Arthur Machado. Temos também Geoeconomia, com o Arthur Machado falando dos problemas da geoeconomia mundial. Temos muitas coisas, vai fuçando no nosso canal, tem muita coisa legal. No Instagram, a gente está sempre lá fazendo vídeos verticais que falam sobre assuntos do momento. Temos o Telegram é muito importante você assinar o Telegram, nosso Telegram aqui. A menininha do marketing falou que o Telegram é importante, então assina o Telegram, porque é importante. E é isso aí, tem no X, estamos no X também, eu, pessoa física, e temos o Quinto Elemento. Enfim, busque as redes e busque sabedoria também, como diz o grande ET Bilu. Até o próximo Cine Quinto e nos vemos por aí. Aquele abraço.